tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje à tarde, do Livro dos Espíritos. E antes de começarmos, eu vou ler a mensagem que recebemos nessa última semana. Desejamos a todos um bom estudo, os nossos amigos do YouTube que nos seguem, que possam ter também um bom proveito dessa tarde e que sejamos todos abençoados por Jesus, por Deus nosso Pai. Meus amados, amados de minha alma, na terra, vivendo a encarnação, possa se voltar para o Evangelho do Mestre. Ler nas linhas e entrelinhas o valor verdadeiro do amor, a passagem do tempo que corre rápido, em que muitos de vós se perdem buscando ilusões passageiras, adormecendo a consciência que abriga a luz de cada ser. Quanta competição pelas túnicas mais raras, mais coloridas e mais caras, que jamais vão se equiparar às pétalas tão simples que vestem as flores. Quantas assinaturas em cheiros, enquanto o verdadeiro perfume vem da alma. Quantos e quantos pares de sandália, mas tenham a propriedade da caminhada que o Cristo convida. Filhos de minha alma, despertem para a lucidez de que de passagem no mundo temos oportunidades benditas de compreendermos o chamado, de arregaçarmos as mangas pegando na enxada do bem, arando o solo que nos foi ofertado pelo Pai, semeando de acordo com o que trazemos no íntimo de nós mesmos. Ah, meus amados, não desperdicem o tempo, não desperdiçam as oportunidades, não se apeguem por tanto e tanto tempo ao verniz da hipocrisia. Lutem com todas as armas para destruir o mal que se apossa do ego, para que a luz do amor brilhe nas mais pequeninas ações. Jesus está com todos. O alto está à disposição por ordem do Pai. Mas é cada um que tem que se voltar e permitir essa conexão. Amado Jesus, pedimos a sua bênção, a vossa proteção. Que o Senhor ilumine as nossas almas, nos dando o caminho correto que devemos seguir, para que nos iluminemos, para que elevemos a nossa luz também aos irmãos que nos cercam. Esteja sempre a nos abençoar, Senhor, e que esta tarde nós possamos então compreender um pouco mais das suas lições de amor. Esteja sempre abençoando esta casa, abençoando a nossa irmã Fabiana, e a todos os trabalhadores que aqui vêm, que aqui trabalham, que aqui servem ao Pai. Que assim seja. O Fred, então, hoje vai coordenar os nossos trabalhos, a Denise vai fazer a leitura das respostas e o Fred dará continuidade à questão 7, 8, 9, que é uma nota de Kardec, e logo após, então, ele dará continuidade, começando o item civilização. Que o Pai nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Boa tarde aos irmãos que nos acompanham através do YouTube. Sejam todos bem-vindos, aos encarnados e desencarnados, e que a espiritualidade esteja conosco nessa agradável tarde. Então, como a Sandra disse, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 789 das leis morais. E finalizando o tema dos povos degenerados, né, uma nota extensa de Kardec,
que a Joelma semana passada falou, e agora nós vamos concluir, explicou, né? E nós vamos agora concluir essa nota da questão 789, e quem vai nos auxiliar é a nossa irmã Denise, com a leitura do final da nota. Então, só para contextualizar, nós estamos falando aqui dos povos degenerados, do progresso, dessa chave do progresso, né? Que logo o próximo tema é civilização. Então, esse final da nota vai nos explicar justamente essa questão dessa regeneração da Terra, só por bons espíritos, e que aqueles que não estiverem comungando do pensamento do bem, muitas vezes vão aí procurar em mundos inferiores, até pior, né? Procurar aí o seu desenvolvimento. Então, vamos dar início. A partir, quem estiver com o Livro dos Espíritos, é na terceira linha da página 268 que nós estamos. Começa ali no final. Aí temos ainda, pode ler, por favor, Denise. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. Então, meus irmãos, essa explicação ela é muito racional, né? Que a gente está falando da regeneração, e tem uma frase muito forte aqui, né? A chave do progresso de toda a humanidade. Então isso é muito consolador, né? Nós sabermos que esse planeta que nós vivemos hoje, um planeta de provas e expiações, ele já está em regeneração, mas vai chegar um momento em que ele será habitado apenas por bons espíritos, né? Essa é a chave do progresso. Isso é que vai nos levar ao progresso. Nós termos essa paciência, nós buscarmos a prática do bem, nos melhorarmos, porque quando nós encontramos o caminho, né, do bem, sabemos o caminho, nós sabemos das dificuldades, nós sabemos dos obstáculos, sabemos dos problemas que vamos enfrentar. Só que essa nota, ela vem nos trazer essa coragem, essa força que nós precisamos. Olha que interessante, a chave do progresso de toda a humanidade. Então, quando se fala toda a humanidade, o que nós devemos entender? Toda a humanidade. Todos. Não existe distinção, todos vão progredir. E a Terra vai ser habitada apenas por bons espíritos. Pode ser nós, pode ser nossos filhos, pode ser aqueles que nos são caros. E é interessante que, quando isso acontecer, a Terra só abrigará bons espíritos que viverão em união fraterna. Vem a explicação logo em seguida. E os maus? Os maus serão repelidos e deslocados, porque eles mesmos, os maus espíritos, aqueles que ainda desejam o ódio, a vingança, praticar o mal, eles não vão ter lugar. E Deus vai castigar? Não. Deus vai levá-los ao fogo do inferno? Sabemos que não. Porque, como diz aqui, serão deslocados e vão procurar o quê? Mundos inferiores. E é interessante esses mundos inferiores que nós hoje habitamos, né? Mas aqui tem uma questão que nos traz uma reflexão. Então eles vão retrogradar, esses maus espíritos? Sabemos que não. O espírito não retrograda. Eles vão muitas vezes até levar o conhecimento que eles adquiriram aqui para auxiliar esses irmãos desses mundos inferiores. Mas jamais vão perder aquilo que adquiriram em virtudes, em prática do bem. Porque apesar de serem maus, né, nós temos o germe do bem. Então eles levam ali o conhecimento que tinham aqui para auxiliar esses mundos, esses irmãos que vivem nesses mundos inferiores. Então essa regeneração da Terra que nos é apresentada, não é que a Terra vai ser extinta e vai surgir, não. Ela vai continuar existindo materialmente, ela vai continuar existindo, mas o que se diz aqui é que moralmente
Chegará uma época em que ela será habitada apenas por esses bons espíritos e que os maus serão aí deslocados, levados para esses mundos inferiores à Terra. E mostra também a justiça de Deus, né? Desse Deus misericordioso, que não castiga, que sempre dá oportunidade, porque se a gente adotar aquela unicidade da existência, né, entenderíamos que esses maus espíritos seriam castigados, seriam ali levados para o fogo do inferno, como eu disse aqui no início, e não é isso. Sabemos dessa justiça de Deus a cada um segundo as suas obras. Pode continuar. A teoria vulgar tem essa consequência. Os trabalhos de melhoramento social É o ventilador, é o vento. Desculpa. Imagina. A teoria vulgar tem ainda esta consequência. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças, sobre a carga de seus atos de barbárie. E aqui, ela vai falar da doutrina dos espíritos. Essa teoria vulgar é a que nós repelimos, né, vamos dizer assim, respeitamos, mas que não aproveitaria o nosso passado. Tudo aquilo que nós já vivenciamos, as nossas experiências anteriores, e o Espiritismo não. Os Espíritos vêm nos dizer que não, que as gerações são solidárias, passado, presente e futuro. Mas que a doutrina espírita, ela nos traz uma compreensão antecipada dessa vida futura, uma compreensão racional dessa vida futura. E para a gente compreender essa vida futura, claro que devemos olhar para o passado, o que nós já fomos, o que nós fizemos, por que estamos aqui hoje. Essa é a teoria vulgar. E agora a Denise vai concluir com a doutrina dos espíritos. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que revivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no meio da civilização. E aí ele fala do item 222. Essa questão 222, na verdade, que ele indica aqui, né, é uma nota muito extensa, de 7 ou 8 páginas, se eu não me engano. E vai falar da pluralidade das existências. Uma nota muito interessante de se ler. Devemos ter tempo para ler, porque ela é muito complexa, vamos dizer assim, pela leitura, né? Porque são 7 páginas de leitura mesmo. E ali vai nos trazer vários ensinamentos, principalmente quanto à reencarnação. É o item 222. Vai nos mostrar ali que a reencarnação é um termo interessante que eu anotei aqui, quando eu li a 222, que é tábua de salvação. A reencarnação é a nossa tábua de salvação, é o que Deus nos concede. Porque é através da reencarnação que nos dá o olhar para nós mesmos. É através da reencarnação que nós acreditamos na justiça de Deus, onde nós começamos a entender e compreender tudo o que nós passamos. Que Deus não dá privilégio para ninguém, que ninguém é melhor que ninguém. É onde acabam-se os preconceitos. Através da doutrina da reencarnação, tudo que era alegoria, para nós que estamos lendo esse livro, estudando, passa a ser real. Porque se eu faço aqui o mal hoje, eu vou colher o mal. Se eu sou preconceituoso hoje, eu vou sofrer o preconceito. E Deus vem nos mostrar que se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. E é interessante, porque eu destaquei só um parágrafo pequeno dessa questão 222, que eu achei interessante trazer aqui, que vai nos mostrar justamente isso que está sendo falado nas questões até anteriores. Quando fala dessa pluralidade das existências, da doutrina da reencarnação. São 4 linhas aqui. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências
que é a da reencarnação, é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável. É a única que explica aquilo que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Isso é muito bonito quando a gente lê e toca o coração da gente, porque o Pai sempre está preocupado com a gente. Ele nos dá essa tábua de salvação. Ele nos fornece o caminho através da pluralidade das existências. E quando a gente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, há várias moradas na casa de meu Pai. Quão importante é esse capítulo a gente ler para entender quais são essas moradas. Porque muitas vezes a gente acha que é só a terra, né? Antes até de coletivo, que a pluralidade das existências, essa reencarnação racional, além de ser consoladora, o termo aqui que ele usa, Kardec usa, é a mais rigorosa justiça. Não essa justiça dos homens, mas a justiça divina, aquela que é imutável, aquela que perdura por todos os tempos, porque a justiça de Deus ela é verdadeira, sempre. Não existe nada que contradiz a justiça de Deus. Quando lemos e estudamos o livro dos Espíritos, especialmente, nós percebemos que a justiça de Deus ela é de uma sublimidade, né? É de um consolo que nós temos. Então, que busquemos, finalizando, né, essa nota extensa da questão 789, é compreender que a pluralidade das existências é um consolo, que a reencarnação é uma dádiva que nós temos para que possamos seguir nesse caminho chamado vida, né, meus irmãos? Então, vamos aqui finalizando o item da lei de progresso, né? E vamos iniciar agora o item 4, que fala, cujo título é civilização. E a questão que inicia a civilização aqui é a questão 790. Né? Então aqui Kardec vai fazer questionamentos acerca da civilização. Se ela é decorrência da obra de Deus, se a civilização que nós vivenciamos hoje ela já é completa, se não é completa, quando que teremos uma civilização completa. Muito interessante o que os espíritos superiores nos respondem, claro, sempre de forma racional, né, e lógica. E a primeira questão, que é
que é o nosso objetivo? Ficar aqui ou ir para os mundos de regeneração, onde o bem está na fronte de todos? Claro que queremos ir para o mundo de regeneração. E o que ele está dizendo aqui é, eu posso sair desse planeta que apenas muitas vezes que temos que passar por ainda outros obstáculos para alcançar aquilo que nós buscamos. E a questão 790, ela tem uma linha, que é a 790A. E aqui a resposta dos espíritos é bem incisiva e boa, né? Como se diz. Kardec pergunta, é razoável condenar-se à civilização? Ou seja, tem alguma razão a gente condenar essa civilização, esse progresso que nós estamos experimentando? Olha a resposta. Condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. Olha que conclusão. A civilização é uma obra de Deus. É isso. Como que nós vamos condenar uma obra de Deus? Tá certo que muitas vezes nos revoltamos contra Deus, né? Que eu tenho isso, que meu problema é isso, que a culpa é de Deus, mas não. A civilização é uma obra do Pai. E aqui como os espíritos respondem, não condenar a civilização, e sim quem? Aqueles que abusam. E quem são os que abusam da civilização? Todos aqueles que praticam atos contra a lei de Deus. Todos aqueles que querem prejudicar o irmão. Todos aqueles que querem retardar a civilização. Os preconceitos. Preconceitos de raça. Preconceitos quanto à opinião pessoal. Preconceitos quanto à cor. Preconceitos quanto à opção sexual. Até quando? Preconceitos que não cabem mais. Esses sim merecem a condenação, que nós somos muitas vezes preconceituosos, não somos? Só que nós temos o caminho para destruir, o instrumento, para destruir esses preconceitos, para que nós possamos, porque não tem como o progresso seguir e nós ficarmos aqui ligados ao homem velho. A civilização vai, o progresso não para, até foi falado nas questões anteriores. O homem pode deter a marcha do progresso? Deter não, ele pode tentar. Mas ela é o quê? É obra de Deus. A lei de progresso decorre de Deus. Então, quanto mais ainda insistirmos nesses ódios, nessas vinganças, em você olhar para o próximo, e porque ele não tem a opinião que você tem, ou porque ele tem um pensamento diferente que o seu, ele é pior que você, estaremos ainda voltando aos tempos de barbárie. A civilização é o desenvolvimento moral, como nós vamos ver aqui nas próximas questões. Então, ao invés de condenarmos isso, vamos seguir o que os espíritos nos responderam aqui. Condenar aqueles que abusam dessa civilização, aqueles que contrariam a lei de Deus. E muitas vezes somos nós, né, meus irmãos? Então, vamos trazer essa resposta para dentro de nós, para que possamos fazer uma reflexão íntima e pensar, eu estou progredindo? Nós estamos progredindo? Porque para a gente, para ter a lei do progresso, nós temos que progredir internamente, intimamente, buscar dentro de nós
O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz ontem? Tem alguém para reclamar de mim? Algum ato que eu pratiquei ou ofendi a uma pessoa? Isso é progresso. É esse progresso moral. Ele vai falar também do progresso intelectual. Porque muitas vezes nós temos inteligência, desenvolvemos a intelectualidade, mas e a moralidade? Onde que fica, né? E para alcançar essa felicidade, para chegarmos nesses mundos, temos que ter esse progresso moral também. E a próxima questão 791. Interessantíssimo, né? Que vai falar da moralidade. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido. Ou seja, a civilização um dia vai estar moralmente pura, depurada, desenvolvida, justamente por quê? Porque é esse desenvolvimento moral que vai apagar, que vai eliminar os males que a própria civilização criou. E a resposta é a seguinte. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Aqui é interessante. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Em muitas questões passadas, foi falado do progresso moral e do progresso intelectual. Então, nós desenvolvemos a nossa inteligência, raciocinamos, compreendemos, até para entender o livro dos Espíritos, né, nós temos que ter aí essa compreensão racional. Mas basta apenas o desenvolvimento da inteligência, meus irmãos? Existem homens, seres humanos inteligentíssimos, com moralidade baixa? Sim. Muitos que usam do seu intelecto para praticar o quê? O mal. E é o que ele diz aqui, ó. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O que isso nos leva à conclusão? De que primeiro se desenvolve a inteligência, depois a moral na fase evolutiva que nós estamos, né? Porque enquanto nós acharmos que a intelectualidade, a pessoa mais sabida do mundo, entende de tudo, desenvolveu o intelecto nível máximo, vamos dizer assim, mas pratica o mal, tem preconceito, instiga a guerra, o ódio, humilha o irmão, usa muitas vezes dessa intelectualidade para humilhar o próximo. Que progresso que é esse? Não é o progresso que Deus espera de nós, porque o progresso que Deus espera de nós é o progresso moral. É onde a felicidade plena se encontra. Progresso intelectual com o progresso moral. É impossível alcançar essa felicidade verdadeira apenas com o desenvolvimento da inteligência. Olha só o que ele diz. O fruto, eles, né, os espíritos, o fruto não pode vir antes da flor. Isso é muito profundo quando você lê. É uma linha, né, mas é assim, é de uma profundidade. O fruto não vem antes da flor. Tudo está nos desígnios de Deus. Então você tem aí muitas vezes homens, seres humanos, de uma moral elevadíssima e de uma intelectualidade baixa. Já perceberam? Muitas vezes você tem pessoas muito humildes materialmente falando, vivem quase na miséria, que a moralidade delas se sobrepõe a qualquer inteligência. E eu falo isso porque a gente lembra de um episódio que encaixa muito aqui. Quando estávamos fazendo o trabalho com os moradores de rua, já contamos isso em outros estudos aqui, e vai nos mostrar essa moralidade, né? Que quando a gente está suspenso o trabalho com os nossos irmãos moradores de rua, e todas as sextas-feiras a gente levava carne moída, com pão, leite, café, para os irmãos lá na rodoviária, né? Que vivem em situação de rua, extrema miséria. E está suspenso o trabalho porque o trailer, e levava o banho solidário, né, que era um trailer com banheiro feminino e um banheiro masculino. A Poliana está aqui, o Joelma, que iam com a gente, a Sandra, o Leone. E em um desses trabalhos, um irmão de rua, isso é muito impactante, porque é uma lição para nós, né? A gente aprende muito, né?
A gente levava os pães, né, com carne moída. Muitas vezes entregava 2, 3, porque eles chegavam falando, a gente está sem comer desde ontem, é a primeira refeição do dia, nossa. Então, uma situação bem delicada. E um desses irmãos, quando entregamos lá, se eu não me engano, 3 ou 4 pães com carne moída para ele, olha a moralidade desse irmão. Aqui, muitas vezes, para que você vai ver a inteligência, né? Pela resposta dele. Entregamos 3 ou 4 pães para ele. O que ele disse para nós? Morando na rua. Ele falou assim, eu não quero os 3. Eu quero um só. Porque esses outros aí, vocês vão entregar para o outro irmão meu que vai chegar. Aí nós falamos, mas leva para você tomar no café da manhã. Não, deixa aí, um para mim basta. Entregue para os outros irmãos que vão chegar. E não é que chegou? E não é que apareceu mais 1 ou 2 irmãos e pegou? É essa moralidade que o Evangelho, o Livro dos Espíritos vem nos falar. É desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Não basta ser super inteligente e não ter isso. Querer tudo para si. Usar sua inteligência para ter, para adquirir, para conquistar. Quando você vai aí os irmãos na rua, você tem aprendizados. É que lá impacta, né? Porque você fala assim, você lembra que você tem na sua casa muitas vezes comida no lixo, desperdício, compra mais do que precisa. E aquele irmão, assim, ele pensou no próximo, porque ele podia ficar com aqueles pães, porque ele estava com muita fome. E é isso que a gente deve buscar, seguir esse caminho que vai nos conduzir ao Pai, né? É essa moralidade, é a chamada caridade moral. É aquela em que você se coloca no lugar do próximo e sente a dor do próximo. A próxima questão, meus irmãos, questão 792. Quem quiser participar, fazer pergunta, aí fiquem à vontade, tá? Questão 792. O bem que ela poderia produzir. Ou seja, Kardec quer saber por que a civilização se desenvolve, progride e já não realiza todo esse bem que ela poderia produzir. Os homens ainda não se encontram em condições, nem dispostos a obter esse bem. Isso, porque nós não nos encontramos ainda em condições morais para isso. Por isso que tudo é lento. Além de não encontrarmos ainda nessas condições de fazer o bem, como esse exemplo que nós lemos aqui agora, ele conclui, não estamos dispostos. Muitas vezes nós negamos o bem. Muitas vezes nós queremos praticar o bem apenas para os homens aplaudirem. Por que ainda nós não estamos em condições de praticar esse bem? Por causa de 2 vícios que nós sabemos, que são muitos falados aqui. Quais são? O orgulho e o egoísmo. É o que trava tudo. O orgulho e o egoísmo são as chagas sociais. Não tem nada além dos 2. Aliás, são os 2 piores, né, como se diz. Por quê? Porque todos os outros vícios decorrem deles. São seus filhos. A vaidade, o ódio, a vingança, o preconceito. Né? Quando estivermos em condições de tirar o orgulho e o egoísmo dos nossos atos, das nossas condutas, aí a civilização estará assim caminhando para esse bem desinteressado que o Pai nos ensinou. De outra forma, não. Porque além de não termos ainda essa em toda a sua pureza, muitas vezes não estamos com vontade, é o que ele diz aqui, não estamos dispostos a praticar o bem. Qual de nós, quantos de nós, muitas vezes, não julgamos o próximo? Como que eu quero ser um cidadão de bem, um cristão, um bom espírita, se eu ainda julgo o próximo? Se eu ainda aniquilo o erro dele, digo que o erro dele é o pior. Não é isso. O Pai nos quer que nós tratemos todos
de forma igual. É difícil, nós sabemos, né? Especialmente quando a gente fala em família, não é? Quando nós temos parentes e amigos e que nós nos vitimizamos. A vitimização também é um entrave ao nosso progresso. Vitimizar é você se enclausurar na dor. É você atribuir tudo ao outro. Que isso acontece comigo por causa do outro, que eu estou onde eu estou pelo outro. E esquecer que o outro tem a jornada dele. E que a minha jornada é eu que faço. Mas não posso também pensar que eu vou fazê-la sozinho. E sim de forma solidária. Porque ele usou uma palavra muito interessante, usei aqui anteriormente. É uma união fraterna. Enquanto não reinar a fraternidade no mundo, o bem não vai se implementar. Mas ela vai chegar, nós sabemos. E isso demora, não demora, aí só depende de quem, meus irmãos? De nós. Não tem um prazo, não tem uma data. Nós sabemos aqui, principalmente na Casa Espírito Semeador, existem datas. O mundo vai progredir, a Terra vai se regenerar em 2... Não. Isso não tem possibilidade alguma de sabermos. Porque o progresso depende de nós mesmos. Quando estaremos dispostos a fazer esse bem? Né? Quando a gente vai lá no Evangelho, quem que é o verdadeiro homem de bem? No Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, capítulo 10. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O verdadeiro homem de bem é aquele quando os seus atos não são mais contrários à lei de Deus. Não é fácil, nós sabemos, mas nós vamos chegar lá, com muita fé, né, e perseverança. E seguindo aqui, meus irmãos, questão 792. Não, desculpa, 792A, desculpa, também tem uma linha aqui. Kardec pergunta, ainda na 792 ele abre uma linha, não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Olha que interessante. Criando necessidades novas, muitas vezes supérfluas, né? Muitas vezes nós criamos coisas que não precisamos. Aquela coisa que vai além do necessário. E é isso que vai nos trazer a dor. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. É necessário tempo para tudo. Essa resposta ela é muito ampla, né? Tudo tem seu tempo. Tudo está nos desígnios da providência. E quando ele diz antes, né, respondendo sim, sim, o que são necessidades novas? Muitas vezes nós criamos aquilo que não precisamos. Nós queremos o supérfluo, nós queremos ter. E esquecemos do que, meus irmãos? Que o Evangelho nos traz muito. O ser espiritual. Eu estou vivenciando Jesus, porque eu sigo Jesus, eu vou na casa espírita, eu sou cristão, eu faço o bem, mas nós estamos vivenciando Cristo. É isso. Nós temos que vivenciar Jesus, sentir Jesus, lembrar dos seus ensinamentos, né? Lembrar que o verdadeiro cristão, aquele que vai alcançar a verdadeira felicidade, somente se seguir os caminhos de Jesus. Nós muitas vezes falamos de Jesus, falamos do bem, criamos essas necessidades, mas esquecemos de vivenciá-las. Vivenciar. Olha essa palavra, que está sendo muito falada em todos os estudos aqui, nas palestras, porque é onde nós sentimos Jesus. As parábolas de Jesus, maravilhosas, sublimes, todas com amor, hoje estão todas aí, inteligíveis para nós entendermos elas, né? Por isso que precisamos de tempo, é necessário tempo para tudo. E aqui os Espíritos têm duas menções, que é o item 751 e o item 780. O 751 vai falar do assassínio, que já foi falado aqui. E o 780, que também já foi falado, vai justamente nos trazer o progresso moral e o progresso intelectual, que foi falado acho que há 2 domingos aqui, né? Que a gente já falou aqui do progresso moral e do intelectual, e o assassinato.
o assassinato, a morte de alguém é contrária à lei de Deus? Sim, sabemos que sim. Mas nós podemos negar que hoje, quando um irmão nosso mata o outro, ele não é executado em praça pública, não temos a pena de morte. Isso é sinal de progresso, não é? Não que somos coniventes com isso, nem incentivamos o assassínio. Mas a questão 751 vem nos mostrar isso. Quando lá atrás alguém matava alguém, muitas vezes, como se diz, olho por olho, dente por dente. Ia lá e pagava na mesma moeda. Hoje, até na Revista Espírita a gente vê muito isso. As leis penais hoje elas são mais humanas. E ser mais humana não é incentivar o crime, é a preocupação com o ser humano. Não podemos negar esse progresso, é inevitável. É aquele problema moral, né, que está em Lamenais, que ele traz para a gente. Se você está diante de um malfeitor, você está diante de uma pessoa que você sabe que é um assassino, só que ele está em perigo de vida. Ele já matou e agora ele está em perigo de vida. Ou já roubou, ou praticou qualquer crime. E hoje ele está em perigo de vida. E você se depara com ele. Olha que problema, né? O título é o problema moral. Você salva essa pessoa? Nós salvamos ele. Ele te estende a bem assim, exemplificativa mesmo. E para ele não cair no penhasco, a única mão que ele tem é a sua. Mas você sabe que ele já foi mal, que ele praticou crimes. Ou como Lamennais traz, ele é um malfeitor. Como muitas vezes nós somos, né? Você estende a mão para esse irmão? É difícil a resposta, não é? Estende? Ou nós vamos pensar, mas se eu salvar, ele pode me... Se fosse Jesus, Jesus estenderia a mão? Sim ou não? Sim, né? Estenderia. Tanto é que o final dessa mensagem ele fala, vai e salva. Ou é cristão ou não é. Não, mas isso é difícil, não é? São problemas morais que nós temos. Como que eu quero progredir se eu julgo os crimes, os defeitos do próximo ainda? Mas e se eu salvar, a sociedade vai falar. É isso que Jesus nos mostra. Não se importe com o que os outros falem. Importe-se com o seu coração. Vai lá e salva. Porque quando você salvar, você está conectando com quem? Com Deus. Quem que está vendo? Deus. Porque você salvou um filho dele. Todos somos filhos de Deus. É o filho de Deus que você salvou. Não é o malfeitor. Porque malfeitores nós somos, mas você salvou um filho de Deus. E isso lá no céu tem muito valor. Tem muito valor. É esse o bem desinteressado que nós devemos buscar. Então, vamos encerrando por aqui, meus irmãos, que a 793 ela é bem extensa, são 8 linhas de respostas. E vamos ficando por aqui. Denise, obrigado pela leitura. Que possamos ter um resto de domingo de muita paz, de muito amor, de muita reflexão, né, sobre essa civilização, sobre o progresso, e que possamos ter uma semana de muita paz, tranquilidade, com auxílio da espiritualidade benfeitora, e que Jesus, nosso mestre, Kardec, continue nos abençoando e nos protegendo hoje e sempre. Boa tarde a todos. Já convidar os médiuns passistas, né, para a sala do passe. Nós vamos também nos preparar, né? Enquanto os passistas se preparam, nós vamos nos preparando também e vamos rogar que essas divinas bênçãos e luzes cheguem também a todos aqueles que estão nos assistindo. Então vamos fechando os nossos olhos, trazendo a imagem de nosso Mestre Jesus,
Divino Mestre, que nossos corações possam se sentir envoltos em todo o teu amor, em toda a tua paz, em toda a tua luz. Que esta luz possa nos envolver por completo, envolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos sentir muita paz, muito bem-estar, mas ao mesmo tempo termos o nosso desejo, a nossa vontade fortalecida em aproveitarmos cada uma das oportunidades para fazermos o nosso melhor, para estender a mão aos nossos irmãos, tendo a certeza de que este é o caminho que nos conduz a Deus nosso Pai, que nos conduz a uma consciência tranquila, que nos conduzirá à felicidade. E que assim, harmonizando pensamentos e sentimentos com o auxílio do alto, de nossos espíritos protetores, que essas bênçãos cheguem também a todas as células de nosso corpo físico, que todas as células possam estar em equilíbrio, estar em harmonia, e pela nossa transformação possamos alcançar então a verdadeira cura. Abençoa, amado Mestre Jesus, a cada um de nós. Coloque também o bálsamo, o remédio necessário, salutar nas águas que foram disponibilizadas para fluidificação, e que todos nós possamos nos sentir ligados a Deus nosso Pai. Que assim seja.